Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Brasil Pensa. Hoje nós vamos falar sobre a reflexão que costuma se fazer em vários aspectos, na filosofia, entre físicos e etc., a respeito da significância ou insignificância do ser humano. Eu vou colocar o vídeo à medida que nós colocarmos. Nós vamos comentar alguma coisa, vou comentar alguma coisa e nós vamos ver como funciona esse raciocínio de valor, algum valor em relação ao ser humano, né, e tudo que existe. Bom, começamos aqui com um vídeo de Mauro Sérgio Cortella, né? Tão grande, ela tem apenas 100 bilhões de estrelas. Perdão. Uma dessas estrelas é a nossa. Quando era criança a gente chamava de estrela de quinta grandeza. Agora é chamada de estrela anã, que é o Sol. O que é o Sol? O Sol é uma estrelinha, entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Em volta dessa estrelinha giram massas planetárias sem luz própria, 9 para ser mais exato, talvez 8. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui. Esse é um Deus inteligente. Entende a relação custo-benefício? Tá? Ele faz bilhões de estrelas, galáxias, só para nós existirmos aqui. Tem gente que acha que coisa pior. Acha que Deus fez tudo isso só para essa pessoa existir ali. Com o dinheiro que ela carrega, com o sotaque que ela usa, com a religião que ela pratica, com o cargo que ela tem dentro do banco ou na universidade, com a cor da pele que ela tem. Já imaginou? A ciência sabe desse nosso planeta tem uma coisa chamada vida. É engraçado que tem gente que acha que só tem vida aqui, porque isso aqui é tão pequeno, né? A ciência calcula que no nosso planetinha haja por volta de 30 milhões de espécies, mas até agora só classificou 3 bilhões de espécies de vida diferentes. Uma delas é a nossa, Homo sapiens. A nossa espécie é uma espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas. Então, o primeiro ponto aqui, eu acredito que você já deva saber a quem ele se refere ao dizer, por exemplo, que Deus, tem gente que acha que Deus criou tudo isso só por causa da Terra, não é? Não necessariamente as pessoas acreditam que Deus criou tudo isso só por causa da Terra, não é? Mas que um grupo de pessoas que, mesmo depois de ter estudado tudo isso, entende é que as condições para a vida no planeta são muito particulares, extremamente particulares. Elas só podem ser explicadas satisfatoriamente com a existência de ao menos um ser com essa capacidade, com o domínio intelectual para criar tudo isso. E aí, veja que a relação de importância e a relação que ele vai chegar ao final aqui é no sentido de dizer que pelo tamanho de algo nós medimos a importância desse algo. Então você imagine, por exemplo, se esse tivesse sido o raciocínio das pessoas que pesquisam, dos vários pessoas que pesquisam, por exemplo, os micro-organismos, ao lidarem com vírus e bactérias no plural, né? E eles olhassem e falassem assim: a Terra tem mais de 30 bilhões de espécies, né? E aí, dentre as várias espécies que ocupam um lugar no espaço, os vírus e as bactérias, eles são extremamente minúsculos em relação ao ser humano, em relação até outros seres vivos menores. Eles são ínfimos, vírus e bactérias, e eles nem estão necessariamente no centro do planeta. Então eles não são
importantes, eles são insignificantes. E, para mim, e nós vamos ver outro vídeo também depois que comenta sobre isso, para mim a falácia em relação a isso, o problema em relação a isso, é que se você considerasse isso, se os microbiologistas, os infectologistas tivessem essa visão, talvez nós já teríamos sido exterminados, né? Se eles tratassem vírus e bactérias como insignificantes no potencial tanto em relação a bactérias benéficas que causam benefício, como no sentido maléfico de trazer prejuízos para nós, talvez nós já estaríamos extintos, né? Existe um potencial nos seres que obviamente não está relacionado ao tamanho, e você já deve ter visto isso em várias outras coisas, né? Quando você estabelece regras em determinado esporte, você vê que muitas vezes a relação tamanho é até benéfica, né? Menor tamanho, etc. Então você já deve ter percebido que, por mais que isso tenha sido falado e repetido por várias pessoas em vários campos diferentes da ciência, esse raciocínio, ele não se aplica, até porque perceba que esses seres insignificantes aqui do planetinha, que para que eles chegassem a essa conclusão de que, inclusive essas pessoas que falam nesses vídeos, para que elas chegassem à conclusão de que somos insignificantes, elas conseguiram informações de pessoas que desenvolveram tecnologias para captar tudo isso. E é contraditório que os seres que se desenvolvem com essa condição, a ponto de conseguirem descobrir a imensidão, a variedade, não só no planeta, mas no próprio universo, tanto no micro, seres extremamente pequenos, microscópicos, como no macro, galáxias. Então, que essas pessoas pensem, depois de terem desenvolvido todo esse potencial, de saberem todo esse potencial, digam, olha, o ser humano é insignificante. Faz sentido isso para você? Particularmente para mim, não faz nenhum sentido essa colocação. Alegar que o ser humano é insignificante por causa do seu tamanho ou da sua posição do universo, ou da posição da Terra no universo, né? Imagine, por exemplo, somos insignificantes porque nós nem ficamos no centro do universo, por exemplo. Pense em um gênio, da física, da química, da matemática. Pense em um gênio. Imagine um gênio dentro de uma sala de aula. E aí você faz vários testes e percebe que aquela pessoa ela tem uma habilidade extremamente fora do comum, extremamente alta. E aí alguém alegue assim. Ele não pode, e aí se perceba que em termos de capacidade, naquele ponto ele tem uma inteligência maior do que qualquer pessoa na sala. E aí alguém diga assim, não, ele é insignificante, porque afinal de contas, ele nem está no centro da sala de aula. O conhecimento dele é insignificante, ele como ser é insignificante, porque ele nem está no centro da sala de aula. Não faria sentido. Mas quando a gente amplia isso e coloca o universo, a imensidão do universo, e aí se coloca, nós somos insignificantes. Como se o nosso alcance físico ou o nosso tamanho determinasse a nossa importância, a nossa significância, né? O nosso significado. E aí, depois nós vamos pegar um outro ponto, um outro vídeo, né? Em que nós vamos comentar também, vou colocar aqui, e aí nós já comentamos. Sobreviva, né? Eu acho que ele não tem muita vontade não, né? É. Acho que ele é meio animado, assim, né? Se a Terra quisesse falar com a gente, eu acho que ela já teria xingado a gente há tanto tempo. Já teria dilúvio. Ou ela só não se importa, sabe? Eu acho que se a Terra falasse, ela só não ia se importar. Será? A gente é muito pequena. Eu acho muito bonito como a gente acha como humanos que a gente tem poder sobre tudo e ação sobre tudo, mas na verdade... Que a gente é único, a gente não especial, importa. né? A gente não importa. Numa escala, a gente simplesmente não importa. Você não é importante, aqueles bolos que estão desenhando agora com frase, você não é importante. Com carinho, né? E se vocês forem parar pra pensar, isso é lindo. Se eu não importo no grande esquema do universo, das coisas que existem, meu Deus, isso é perfeito, eu sou livre. Você já viu aquele vídeo? Bom,
Veja só. Se eu não importo, isso é lindo. Como você consegue associar? Se eu não importo, isso é lindo porque eu sou livre. Como assim? Por ser insignificante, eu sou livre? Ou seja, quanto mais eu me considero insignificante, mais livre eu sou. Mas que liberdade eu tenho se eu sou totalmente insignificante, se qualquer coisa que eu faça é insignificante? Então, se eu sou tão insignificante assim, qual é o significado das coisas que eu faço para mim mesmo? Ou para alguém ao meu redor? Percebe que existe uma necessidade muito grande de alguns pensadores de lançar o ser humano a uma noção de insignificância tamanha, única e exclusivamente em função do seu tamanho no universo, ou do seu tamanho no planeta. Você deve ter percebido a capacidade do ser humano para criar e destruir. Nós temos tecnologia, possivelmente para destruir esse planeta. Nós temos tecnologia, por exemplo, para de repente destruir a Lua, para de alguma forma afetar a nossa relação em relação ao Sol e sairmos do universo ou mexer em qualquer outro lugar. E dependendo da situação, né, se não houver nada que modifique isso ao longo do tempo, possivelmente nós teremos condições de influenciar para o bem e para o mal, não só em outros planetas, mas até em outros sistemas, em outra galáxia, quem sabe. Então veja que os mesmos seres que desenvolvem, que falam da complexidade do universo, que mostram a capacidade do ser humano para pensar, né? Então nós vemos tanto do Mário Sérgio Cortella como do Pedro Luz, ou Loz, não sei, nós vemos que são pessoas que fazem vídeos falando das várias complexidades que existem no mundo, na questão filosófica, na questão física, e essas mesmas pessoas classificam o ser humano como insignificante. E qual é a relação entre insignificância e liberdade? Por que eu não posso me considerar importante e livre? Qual seria a relação? Não existe uma relação lógica aí. Ou seja, quanto menos importância eu tenho, mais eu vou fazer o que eu quero, o que me dá na telha. O que seria exatamente isso, né? Nós temos um vídeo, inclusive, dessa questão de posso, quero e devo, né? Quero, posso e devo, por exemplo. Questão da ética, a questão da responsabilidade humana. Qual seria a intenção dessas pessoas em colocar o ser humano como um ser cada vez mais insignificante pelo seu tamanho? Como se o tamanho definisse se uma pessoa tem uma importância maior ou não dentro do universo, ou de qualquer ser, né? Até o momento, nós somos os únicos seres conhecidos por nós e diante de todo o estudo que nós já fizemos sobre a imensidão do universo, nós somos os únicos seres que têm essa capacidade de consciência de si mesmo. E ainda que houvesse outros, vários, ou que haja, isso não desqualifica, isso não torna o ser humano insignificante. Pelo contrário, isso dá significado, isso mostra o quanto o ser humano é importante. E, portanto, isso, longe de desqualificar a existência de um ser que tenha criado ou da importância do ser humano, isso mostra o quanto o ser humano é importante. Ou seja, ele sendo um ponto minúsculo, fisicamente falando em termos de matéria, né? Ali, um ponto minúsculo, ali, imperceptível no universo, tem uma capacidade a ponto de conhecer detalhes do planeta em que ele vive, detalhes microscópicos dos seres que existem nesse planeta, não só dos seres, mas dos objetos inanimados, da água, do sol, da lua, das estrelas, de várias coisas. Como alguém consegue conceber que um ser humano com essa tal capacidade seja insignificante? Mas nós temos que olhar o que eles quiseram. Não, o que eles quiseram dizer foi exatamente o que eles disseram. A conclusão, só que o Mário Sérgio Cortella, no vídeo que ele faz, diz que, olha, quando alguém disser para você, sabe com quem você está falando, mostre isso para ele. Ora, isso não vai mudar a concepção da pessoa. Se a pessoa for uma pessoa arrogante, isso não vai mudar a concepção dela, porque para ela é indiferente o que está acontecendo no universo. Se ela é arrogante, ela quer benefícios aqui, no ambiente em que ela vive, no mundo, no ambiente ali em que ela vive e interfere. E dependendo do caso, ela quer interferir cada vez mais. Isso não vai fazer diferença alguma. Mostrar
o tamanho de uma pessoa em relação ao universo não vai mudar a capacidade daquela pessoa de manipulação, não vai mudar o seu sentido de ambição. Até porque, veja só, se eu combinar os dois vídeos e disser assim, por ser insignificante em relação ao universo eu sou livre, então essa pessoa vai continuar se achando livre para fazer o que quiser, inclusive para prejudicar outras pessoas e qualquer outra coisa, né? E aí eu achei um artigo para a gente finalizar, um artigo interessante aqui, né? 7 margens, porque não somos insignificantes nesse universo infinito. Interessante esse ponto aqui, né? E aí o que é dito? Muitas pessoas, entre as quais renomados cientistas, assumem frequentemente que o ser humano é um ser, eu não vou ler o artigo todo, tá? Mas alguns pontos, é um ser bastante insignificante, sendo mesmo desprezível no contexto da infinitude do universo. Baseiam-se sobretudo na nossa extrema pequenez relativa. Não é? E aí ele fala aqui sobre o tamanho. Penso que essa ideia pode ser desafiada em 8 argumentos. Primeiro, a dimensão relativa não pode, por si só, ser medida para a significância absoluta de uma coisa. A comparação só por si não nos diz nada acerca do valor absoluto do indivíduo, ou seja, principalmente a comparação no sentido de dizer que, olha, o ser humano é ínfimo em termos de quantidade no universo. Ora, isso não diz nada a respeito da insignificância. Pense numa formiga. Não é? Imagine uma formiga. Ah, é insignificante, mas aí você pense na complexidade da organização de um formigueiro. Lá até um documentário que nós tivemos acho que no Amazonas, se não me engano, que mais de 1 milhão de formigas ali, uma quantidade imensa de formigas, não me lembro exatamente quantos, mas assim, e vários animais que tinham medo, porque elas tinham uma capacidade tremenda, ou seja, elas compensaram a questão do tamanho com a organização e quantidade de formigas, de seres ali, né? Ou uma baleia azul seria muito mais importante e significativa em termos absolutos do que um ser humano, apenas devido ao seu tamanho superior. Ou seja, é quem interfere mais no planeta, seja para o bem ou para o mal, uma baleia ou um ser humano. Então, esse é um ponto, né, importante para nós pensarmos. Qual é o risco maior para o ser humano? Uma baleia ou um vírus altamente perigoso e transmissível? O pressuposto da nossa alegada insignificância ontológica não é um juízo definitivo com força de lei universal, emitido por um juiz universal. Não pode ser absoluto e universalmente verdadeiro. A consciência é a faculdade da natureza do ser para conhecer a si mesmo a partir de dentro. Isso está, vou passar para vocês, é o site 7 margens, o blog, né? 7margens.com. Por que não somos insignificantes nesse universo infinito? A subjetividade não se trata de uma realidade ilusória e cientificamente negligenciável, mas de uma realidade objetiva por direito próprio. As moléculas da vida são, tanto quanto sabemos, as mais complexas que existem. Proteínas, hidratos de carbono, lipídios e ácidos nucleicos, ADN e ARN, que seria aqui o DNA e RNA, né? Ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico, né? São o produto mais acabado de um processo de cerca de 14 milhões de anos, ou 14 bilhões que ele quis dizer, né? De anos de evolução do universo. Se tal como vimos em quarto, as moléculas da vida parecem exprimir o acme da complexificação química, então surge a questão acerca da relação estreita que parece existir entre essa complexificação da matéria e a emergência da vida. A extensão espacial e a distância são expressões macro da realidade, espaço-temporal, do universo, mas serão a sua realidade última? Aí ele aborda a questão quântica aqui, por exemplo, né? E, independente de todas, de eu concordar ou não em tudo que ele fala aqui, mas você percebe que existem pessoas que olham para isso e falam, olha, não é por aí, peraí. De onde eles tiraram esse raciocínio? Qual é a lógica de tudo isso que eles estão colocando? Por que esse interesse tão grande? E até no vídeo aqui do Pedro Luz, né, a entrevistadora fala, tem até bolos que eles colocam dizendo, você não é importante. Qual seria a intenção dessas pessoas de tentarem dizer para o ser humano que ele não é importante? Qual seria a intenção disso? Qual seria o benefício disso para o ser humano? Uma coisa é não
estimar a importância do ser humano. Outra coisa é você agir definitivamente para subestimar ao máximo a importância do ser humano em relação ao universo que ele vive, ao planeta que ele vive, né? E desconsiderar, inclusive, e nós sabemos qual é a religião que eles estão querendo afetar quando eles falam desse tipo de coisa. Qual seria a intenção disso, em termos práticos? Qual o prejuízo disso para o ser humano? Ora, já que eu sou insignificante, já que a minha vida se resume ao que está aqui, já que eu não tenho importância no universo, já que não existe possibilidade de um ser maior que se importe comigo, e não existe mais nada além do que eu viva aqui, e nada que eu faço tem valor, porque eu não estou no centro do planeta. Então, veja, se a compreensão de pessoas que tiveram uma pesquisa ampla a respeito do universo levou essas pessoas à conclusão de que o ser humano é insignificante, pense nisso transportado para cada indivíduo olhar para si e falar assim: o que eu produzo? E aí, de repente, uma pessoa que assiste esse vídeo e olhe, né, e alguns podem olhar de repente o vídeo do Cortella e falar: nós temos que aprender a ser humildes porque nós somos insignificantes. Não, nós temos que aprender a ser humildes porque nós precisamos tratar uns aos outros com igualdade, com equidade, e não porque nós sejamos insignificantes. Não existe uma relação aí para isso. Então percebam que nós devemos tomar muita cautela, muito cuidado com aquilo que nós olhamos, né? A opinião de um cientista ou a opinião de um pensador não reflete necessariamente uma verdade científica ou uma verdade filosófica, não é? Ou algo que nós devamos levar para o nosso dia a dia de forma benéfica. Eu, particularmente, não levo nada disso para a minha vida, né? Então, assim, não me superestimo, achar que eu sou o ser mais importante do universo e que não possam existir outros seres em até outras dimensões que sejam mais importantes que eu, que tenham uma inteligência maior que a minha que eu digo assim, ser humano, né? Não estou falando eu individualmente. Assim como o fato de eu saber que existem pessoas mais inteligentes que eu, com a capacidade física melhor que a minha, não me tornam insignificantes. Pelo contrário, eu vou buscar o meu significado cada vez maior, não é? Seja dentro da minha família, seja dentro do ambiente que eu vivo. Vou buscar ser uma pessoa cada vez melhor, mas se eu sou insignificante, se nada do que eu faço importa, por que essas pessoas vivem para aperfeiçoar a pesquisa humana, para fazer com que o ser humano entenda cada vez mais a grandeza do universo e amplie sua capacidade não só de compreensão do universo em que vive, mas de interferência nesse universo, né? Interferência no nosso planeta, alguns acreditam, outros não, mas vamos pensar na questão da visita à Lua. Então veja que as mesmas pessoas que falam das grandiosidades que o ser humano já fez, né? A capacidade que nós temos, considerando que nós já fomos até lá, de, por exemplo, destruir a Lua e afetar esse planeta, né? A importância que existe no sentido de fazer com que, diante da tecnologia, os seres humanos corram cada vez menos riscos nos trabalhos que fazem, melhorar a vida do ser humano a ponto de que ele possa viver mais, com mais qualidade de vida, a reflexão sobre a nossa forma de organização social, a forma como nós lidamos com os outros seres do nosso planeta, e tudo isso nós vamos reduzir a insignificância por causa do tamanho dos seres em relação à grandiosidade do universo. Justamente por sermos mínimos e por termos uma capacidade tão grande, é que devemos nos considerar importantes nesse universo em que vivemos. Existe um motivo para que seres como nós, com o nosso tamanho restrito em relação a vários outros seres, tenhamos uma capacidade que nenhum outro ser no planeta tem e que não foi descoberta até agora em nenhum outro. É lógico que, por exemplo, os defensores, como o meu caso, do design inteligente, que existem seres ou existe pelo menos um ser com a capacidade de criar tudo que existe, não é? Ou o simples fato, independente da crença de cada um, o simples fato de pensar que nós podemos simplesmente não ser a única forma de vida com capacidade de inteligência, assim como a nossa, semelhante à nossa ou até superior à nossa. Então veja que é muito perigoso até que nós não venhamos a falar contra esse tipo de coisa, mostrar para as pessoas que, olha, você é importante sim, você tem relevância no universo sim,
Nós temos relevância nesse planeta, né, tanto para o bem como para o mal. O que nós fazemos ou deixamos de fazer interfere sim nesse planeta, independente do nosso tamanho nesse planeta, tanto como indivíduos, né, e como sociedade também, né? Existem indivíduos que têm condição de destruir. Aliás, destruir é muito mais fácil que construir, mas o nosso potencial diante da nossa inteligência, tanto para destruir, que é até mais fácil, como para construir, é tão grande que não faz sentido pensarmos que sejamos irrelevantes, mesmo considerando o tamanho do universo. Justamente o contrário. Por que esse ajuste fino do universo? Porque tudo colaborando para que haja vida no nosso planeta, independente do que haja lá fora. Porque tudo colabora para a existência de vida no nosso planeta. Isso deve mostrar a nossa importância no universo e a nossa responsabilidade como seres aqui no nosso planeta. Então eu espero que nós possamos refletir mais, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo assim: a ciência diz algo. Não, o cientista está dizendo algo. É preciso verificar se isso pode se considerar ciência ou não, realmente científico ou não. A filosofia nos leva a essa compreensão. Não, um determinado filósofo ou um grupo de filósofos disse isso. É preciso saber se a forma de raciocínio filosófico permite essa concepção e se ela seria a única, e não sendo, se ela seria a melhor ou a pior opção, ou dentre as melhores ou dentre as piores. Então tudo isso deve ser considerado. Só que para isso nós precisamos nos libertar do argumento de autoridade, ou pensando como pensar nisso, né? A questão de que olhar para a função de quem fala, o cargo de quem fala, a quantidade de visualizações da pessoa que fala, o fato dela ter um título acadêmico ou não, deixarmos isso de lado e nos concentrarmos efetivamente na estrutura do argumento que ela apresenta, no que realmente ela está defendendo. Espero que essa reflexão tenha sido útil e até o próximo vídeo.